Fala pessoal, meu nome é Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com a segunda parte das leituras do mês de outubro. Normalmente não preciso fazer a separação entre duas partes, três partes, quatro partes, só que a primeira parte ficou gigantesca, eu acho que o bruto ficou 1 hora e alguma coisa, o produto final ficou 38 minutos, 40 minutos, alguma coisa assim, não dava pra fazer um vídeo inteiro, senão ia ficar um vídeo de 1h30, 2 horas, então eu resolvi dividir em dois, hoje vamos ver a segunda parte do vlog. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo 2 vezes por semana. E claro, não esquece de deixar o Hype, uma ferramenta nova que o YouTube encontrou para divulgar mais canais pequenos como o Me Acabei de Ler. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras enquanto elas vão acontecendo, desabafos, mudanças de estação, segue lá no Instagram, @meacabeideler e claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser uma orelha do Mickey ou óculos novos, usa o link do canal, ele tá na descrição do vídeo, principalmente nessa época de compras de fim de ano, Black Friday, se você salvar o nosso link nos seus favoritos, quando você for precisar fazer uma compra, só é clicar nele e de ir lá e fazer as suas compras, eu recebo uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso, eu reinvisto por aqui. Desde já o meu agradecimento, inclusive. Essa segunda parte não poderia ser mais surpreendente do que foi. Alguns livros eu acabei não pegando, mas eu acrescentei outros que acabaram valendo muito a pena. Inclusive, fechando séries, porque eu sou mestre em abrir séries novas e nunca fechar. Fechei mais uma nesse vídeo. Mas tem muita coisa pra gente ver aqui. Eu vou começar os vlogs com Além da Porta Sussurrante, do TJ Klune, que teve seus altos e baixos. Quem acompanhou lá nos stories viu como eu quase abandonei ele, mas vai aí no vlog, você vai entender muito bem do que eu tô falando, e a gente se vê já já. Cara, eu não faço ideia se esse vídeo vai ficar escuro. É a primeira vez que eu tô gravando aqui nesse apartamento de noite, mas eu senti vontade de gravar sobre Além da Porta Sussurrante agora, então eu aproveitei e vou gravar. Porque eu precisei de um tempo pós-livro pra falar sobre ele com vocês, sabe? É só sobre isso mesmo. Vamos lá, vamos por partes, porque eu preciso tratar esse livro por partes, porque foram 2 livros diferentes pra mim, da metade pro final e da metade pro início. Foram experiências diferentes. Do que é Além da Porta Sussurrante? Além da Porta Sussurrante conta a história de Wallace. Wallace era um advogado, burocratão, que só pensava em trabalho e em alcançar sucesso. Ele achava que isso era sucesso na vida também. Uma coisa meio que se comunicava com a outra, uma coisa significava a outra. E aí, o que acontece? O Wallace morre, ele tem um ataque cardíaco e acaba morrendo no escritório, num domingo. E aí ele fica vagando como um espírito e no funeral dele uma ceifadora aparece e leva ele até um barqueiro. A ceifadora se chama May e o barqueiro se chama Hugo. E qual é o plano aqui? O plano aqui é ele ficar com este barqueiro até ele estar pronto a fazer a travessia. Até ele estar pronto a cruzar uma porta. Por isso, Além da Porta Sussurrante. E por isso que o nome em inglês é Under the Whispering Door, porque a porta fica no teto e você está sob a porta. Mas Além da Porta Sussurrante também tem o mesmo sentido, eu acho que até agrega mais sentido porque tá pensando no que vem além também. Eu gosto do título nacional, eu realmente gosto aqui. Acho que a tradução fez um trabalho bem legal mesmo. E qual foi a minha dificuldade? Eu terminei esse livro há vários dias. Eu terminei esse livro há pelo menos uns 7 dias. Normalmente eu gosto de fazer terminar o livro e gravar o vlog logo depois para estar tudo muito fresco na minha cabeça, só que eu precisei segurar uns dias. Eu precisei ter calma. Porque não foi um livro simples. Porque nós acompanhamos a jornada de Wallace e ela não é simples. O livro não é simples, a jornada de Wallace não é simples, a nossa leitura não será simples. Nós temos aqui muito sobre morte, sobre luto, o significado da morte para cada um, o que vem além, a saudade, o despedir-se, o desprender-se. Tudo isso aqui se passando na mente de uma pessoa que nunca
pensou sobre isso, que sempre achou que era um tipo de pensamento desnecessário, que o importante é o agora, uma pessoa imediatista, uma pessoa que buscava sempre a eficiência. E o que acontece com a pessoa no pós-morte quando tudo que ela pensa, tudo que ela conhece é eficiência? Deixa eu baixar um pouquinho essa luz aqui, que eu acho que ela tá meio alta. Eu prefiro agora. Eu tô mais confortável agora. Então você tem esse personagem que baseia toda a sua existência em eficiência, em resultados, preso, tentando se encontrar depois que tudo já acabou. Só que tudo não acabou porque ele não deixou de existir, apenas o corpo físico dele deixou de estar vivo. E é uma jornada muito interessante. Nem sempre fácil, mas muito interessante. Porque você começa odiando o personagem principal e o início é lento. Ele dá tempo pro personagem descobrir o que tá acontecendo, se descobrir no meio daquilo tudo, porque é uma pessoa que nem se conhece de verdade. E ter o tempo dele para ter o luto sobre ele mesmo. E o autor precisa ter cuidado com isso. E o T.J. Klune teve super cuidado com isso. Mas é um livro que eu quase abandonei justamente por causa disso, porque isso torna o início lento. O início do lento. O início é bom até dar uma descontraída. O início do livro, as 200 primeiras páginas, extremamente lentas. Eu gravei vários stories falando do quanto eu queria abandonar o livro, mas o quanto ao mesmo tempo eu não queria abandonar o livro, porque é um autor que eu gosto muito. Eu tenho 2 livros dele, que eu dei 5 estrelas, que eu favoritei, que eu panfletarei por muito tempo ainda, e é o livro mais pessoal do autor. O T.J. Klune, ele foi casado com um homem e ele teve um relacionamento que durou um longo tempo. Eles casaram. Semanas depois que eles casaram, eles mudaram os dois mudaram a vida para estar juntos em um novo lugar que fosse ideal para os dois. Eles casaram e depois do casamento deles, algumas semanas depois, o marido do T.J. Klune morre. Ele falece. Você consegue imaginar o que é você encontrar aquele que você acredita que é o amor da sua vida? Porque quando a gente casa, a gente acredita... Pelo menos eu espero, né? Vamos lá. Eu gosto de acreditar que todo mundo se casa achando que encontrou o amor da vida e vai passar o resto da vida junto. E você, semanas depois, ter que se despedir dessa pessoa. E o autor pega toda essa dor e essa mistura de sentimentos e ele cria este livro. Ele investe tudo que ele está sentindo aqui dentro. Nós acompanhamos o luto com ele. Se você conhece a história, porque uma vez fizeram uma postagem ridícula no Twitter sobre ele e ele contou a história dele com o marido dele falecido. E aí eu li a resposta do T.J. Klune e ele explica como foi o relacionamento deles inteiro. E quando você está lendo este livro, principalmente na parte de um personagem muito específico que não é do núcleo central, você entende. Então, quando você cruza as duas histórias, quando as duas conversam entre si, a coisa ganha um tamanho e um significado que raramente livros conseguem alcançar. Porque eu acho que todo livro ele é pessoal de alguma forma, mas existe algo no luto, na perda, e numa perda tão rápida, tão abrupta, que puxa algo diferente e conversa com o leitor de uma forma diferente. E aqui é exatamente o que eu senti enquanto eu lia. E se eu tive muitas dificuldades nas 200 primeiras páginas, nas 200 páginas finais, pelo amor de Deus. Preciso gravar isso, gente. E se eu tive muita dificuldade de completar as 200 primeiras páginas, principalmente com o ritmo do livro e entender o personagem por quem ele é, porque é difícil ler sobre um personagem que a gente não gosta, que inclusive reflete erros e falhas que a gente tem na gente mesmo e a gente às vezes evita enxergar.
As 200 páginas finais foi uma montanha-russa, não de experiência enquanto leitor, mas tipo de entretenimento, digamos assim, mas uma montanha-russa emocional. O que pra mim transforma qualquer leitura em 1.000.000 de 10. Qualquer leitura que me faça ficar completamente descontrolado, da risada histérica ao choro soluçante, pra mim é 1.000.000 de 10. E essas 200 últimas páginas foram isso. As últimas 100 páginas eu chorei as 100 páginas. Além da Porta Sussurrante, foi uma das experiências mais emocionantes, emotivas, que mais mexeram comigo que eu já tive na vida. Fácil, eu perdi a minha cadela tem 2 meses. E eu evito falar sobre isso, e temos um cachorro aqui, mas foi algo gostoso de ler. Porque Apolo é sempre tratado com muita leveza, sabe? Com muita fofura, com muita doçura. Então foi gostoso de pelo menos pensar como pode ser diferente no além, sabe? Digamos assim. Foi muito gostoso ver essa parte, conversou muito bem comigo. Mas é um livro que, sem sombra de dúvidas, me pegou de uma forma que eu não estava esperando, que eu nunca estou esperando, porque eu ficar emocionado com o livro é algo muito raro. Não acontecia há mais de ano. Os livros... Não sei se é porque você vai lendo mais, e aí você se torna mais duro na queda, não sei. Mas é algo que não aconteceu há um bom tempo. Mas esse aqui conseguiu isso com louvor. Ele me derrubou. Dito tudo isso, gente, como é que você dá uma nota para um livro desse? É um livro que 200 páginas você detestou. Falo de experiência pontual enquanto ela vai acontecendo. 200 páginas você amou e vai panfletar por muito tempo. E você entende aquelas 200 páginas iniciais porque elas fazem sentido, porque elas estavam construindo algo. E para você construir algo com uma boa fundação leva tempo, leva trabalho, leva paciência, leva o cuidado do passo a passo, do tijolo por tijolo. E tijolo por tijolo é algo lento, não é mágica. Não é que nem aqui nos Estados Unidos que você coloca um tapume de madeira e 4 tapumes de madeira e você tem uma casa, sabe? Não é isso. É por isso que as casas do Brasil são tão melhores. Então como é que você dá essa nota? Como é que você chega Você não dá, né? Você não dá. Mas eu preciso dar a nota, porque eu estou aqui... O canal existe para que eu compartilhe a minha experiência com vocês. Sentimentalmente, 5 estrelas favoritado. Sentimentalmente, como eu me sinto quando eu penso nesse livro. Como esse livro me atingiu, como esse livro conversou comigo, como esse livro tocou nos meus medos. Como esse livro conversou com coisas que eu penso e coisas que me assustam, sabe? E com perguntas que eu tenho. E foi muito, não foi pouco. Mas ao mesmo tempo, eu preciso falar aqui como leitor, dono do canal, e sendo justo com os outros livros, avaliando a minha leitura como um todo. E dessa forma eu acabei dando 4 estrelas. Mas eu acho que este vlog deixa muito claro que a minha experiência como um todo, minha experiência final, não foi 4 estrelas. Não foi. Em hipótese alguma 4 estrelas. Tá? Enfim. Eu tô quase terminando o Timbre. Eu tô gostando bastante. Mas tô achando o livro muito inchado. Vamos falar sobre isso depois. Essa parte fica por aqui. Eu acho que eu consegui transmitir o que eu senti lendo muito bem. Não saiu tão bem. Não saiu exatamente como eu queria, mas saiu como deveria sair. Eu achei que tava pronto para falar sobre esse livro, aparentemente não estava, peço desculpas por isso, não gosto de ter esse tipo de experiência por aqui, mas enfim, acontece. Se você tem paciência para 200 páginas lentas, com um belo resultado final, leia Além da Porta Sussurrante, eu super recomendo, mais um trabalho excelente, excepcional do T.J. Klune, muito, muito, muito sensível esse livro, muito delicado, muito bonito, muito bem tratado, super recomendo, acho que isso é meio óbvio.
É isso, pessoal. Vamos lá, vamos para outra parte do vlog. Segue aí pro timbre. Bom dia, gente. Acabamos de acordar por aqui. Acabamos não, né? Tô tomando leite proteico já que é o lanche da manhã. Mas assim, acordei tem pouco tempo. O João fez panqueca hoje, panqueca proteica, bem boa. É de uma marca que tem um urso na frente. É excelente, porque é bem rico em proteína. Falando em proteína, esse leite proteico aqui é um negócio assim que... Vocês não têm noção. Ele vende na Costco, que é tipo um atacadão, sabe? Atacarejo. E ele é bem barato, ele é muito, muito bom. Ele tem, tipo, 25 gramas de proteína, zero açúcar. É muito bom, é muito gostoso. Se deixar, é o tipo de coisa que se deixar eu tomo o dia inteiro. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente veio falar de O Timbre, do Neil Shusterman. Se você não conhece a história, o Timbre, ele é o último volume, o terceiro volume, porque tem o Gleanings ainda, que é tipo um livro de contos que se passa no universo. Mas que não muda em nada se você não ler. Eu comprei ele e já chegou. Eu posso abrir com vocês. Pera aí. Porque eu vou fazer o unboxing da Black Friday ainda. E aí eu tava pensando em deixar ele pra Black Friday. Eu vou deixar pra Black Friday. Mas enfim, terminei O Timbre, que eu comecei a ler junto com Além da Porta Sussurrante. Gente, minha memória tá assim espetacular. Quanto mais eu vejo, pior fica a minha memória. É um negócio assim que... Enfim, O Timbre, Neil Shusterman. Terceiro volume da série. Ele segue a cronologia normal e... temos coisas pra falar aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, você não sabe do que eu tô falando, o que é a série do Ceifador? O Ceifador é uma ficção científica, YA, jovem adulta, mas muito bem escrita nesse aspecto, tá? Não cai naquelas mesmas pegadinhas, aquelas chatices, enfim. É uma das poucas séries jovem adultas que eu consegui ler até o final sem elementos YA me incomodarem. Beleza? Isso pra mim já é um ganho sensacional. E o primeiro livro é uma das melhores e mais queridas ficções científicas que eu tenho. O Ceifador é espetacular. O Ceifador é dinâmico, o Ceifador é muito bom, o Ceifador é interessante, traz um conceito novo, diferente, uma abordagem leve, digo, na escrita, né, dinâmica, não leve em si, porque a gente tá falando de morte o livro inteiro. Mas super dinâmico, super fácil de ler. Assim, é perfeito para quem tá começando ficção científica, é muito, muito boa. Em O Ceifador nós temos um mundo perfeito. Um mundo que ele é administrado por um computador, então não falta absolutamente nada para o ser humano. Até a meteorologia é controlada por inteligência artificial. E nisso, os seres humanos se tornarão imortais, porque quando eles chegam a uma certa idade, eles são rejuvenescidos por esse computador. Eles voltam à idade que eles escolherem. Então eles não têm mais doenças, eles não têm mais fome, eles não têm mais questões mentais, eles não têm problemas mais. Zero. O ser humano só precisa viver e encontrar aquilo que te faz mais feliz. É isso. Só que o mundo, ele tem limitações. Ele não consegue, com pessoas procriando e vivendo eternamente, dar conta, mesmo com a inteligência artificial gerindo aquilo no máximo da eficiência, dar conta da humanidade infinita. Isso não existe. Nenhum planeta conseguiria isso. Então, existe uma organização separada da nuvem, que é essa inteligência artificial, que são os ceifadores, a ceifa. Esses ceifadores são os responsáveis por controlar a quantidade de humanos no mundo. Então, eles são responsáveis por matar, coletar esses humanos. E é uma posição muito honrada, teoricamente, né? Na teoria. Ela é muito honrada porque você tem um difícil trabalho de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Só que em toda organização que é administrada por seres humanos, e a Ceifa é a única organização administrada 100% por seres humanos, ela foi criada assim. Então a nuvem não diz quem vai viver ou morrer, os humanos decidem isso. Então ela não tem dizer dentro da Ceifa. E em toda organização que tem isso, que tem seres humanos na sua base, tomando decisões, administrando, existe corrupção. Toda, tá? Toda organização que cresce demais, a corrupção entra em jogo. E na Ceifa não é diferente, ainda mais com o tamanho do poder que eles têm. É uma responsabilidade muito grande, mas é um poder gigantesco. Porque pense bem, nem a nuvem, que essa inteligência artificial, tem poder sobre eles. Eles podem fazer o que eles quiserem. A gente tem umas coisas assim, tipo, tudo que eles pedem deve ser atendido, porque pode estar ligado
a atividade deles. Tipo, eu quero a sua casa. Você tem que sair da sua casa. Eu preciso do seu avião emprestado para usar ele durante 1 ano. Você tem que deixar ele usar seu avião por 1 ano, porque você não pode dizer não, ceifador. E lá no início do primeiro livro, nós acompanhamos 2 pessoas, Citra e Rowan. Eles começam um treinamento para serem ceifadores. O livro todo começa assim. E aí nós acompanhamos pessoas sendo ceifadas, o treinamento, uma série de coisas vai acontecendo. Terminamos o primeiro livro, vamos pro segundo livro, que eu não gostei muito, porque houve uma decisão ali que eu achei completamente errada. Achei desnecessário, achei um caminho que, pra quê? Enfim. E eu fiquei com ranço. E eu fiquei... Quanto tempo? Eu li O Ceifador em 2021. E eu li A Nuvem, eu acho que também em 2021. Ou início de 2022. Não, foi final de 2021. E eu fiquei sem pegar o timbre. 21, 22, 23, 23, 24, 3 anos sem pegar o timbre. Mas eu gostei tanto que eu lembrava de tudo. Não é muito doido isso? Eu lembrava de absolutamente tudo. Peguei o timbre. O Timbre é um livro de mais de 600 páginas. É onde a gente vai concluir as coisas que aconteceram principalmente A Nuvem. Enfim. Mas o Timbre, pra mim... é difícil falar de um timbre, porque assim, ele tem pontos positivos. O Neil Shusterman consegue puxar diferentes linhas e juntar tudo no final de uma forma que fica muito coerente. Tá? Ele faz um malabarismo gigante, por isso que o livro é grande. Ele faz um malabarismo gigantesco para resolver o problema que ele mesmo criou, e ele consegue. É bonito ver as linhas se cruzando, sabe? Você consegue traçar as linhas e... chegou aqui. Por outro lado, por ele criar tantas linhas e apresentar tantos personagens e dar importância para tantos personagens, quando termina, você percebe assim, cara, esse personagem nem precisava. O personagem teve uma virada que ele não precisava disso. Porque no final não acrescentou absolutamente nada. E além de criar todas essas linhas que se cruzam, ele coloca acontecimentos paralelos. E alguns desses acontecimentos são redundantes. São repetitivos. E isso torna o livro grande, isso torna o livro inchado. Infelizmente, é como a vida é. Mas isso não me incomodaria tanto se eu não achasse o final tão ruim. Eu acho a solução final fraca, confusa, frágil, pobre. Ele foi pelo caminho mais fácil. Eu cheguei no final e a sensação que eu tinha era, ele não sabia o que fazer. E ele meteu essa. A frase que eu falei na hora que eu terminei o livro foi exatamente essa, quando eu entendo o que vai acontecer no final. É sério que ele vai meter essa? Foi a frase que eu usei em voz alta. Eu lendo sozinho em casa, eu exclamei em voz alta. Deixa eu fazer uma pergunta retórica. É sério que ele vai meter essa? E ele vai lá e mete. Tá nem aí. Faz sentido? Não faz sentido? Vou meter essa sim. Caguei. O livro é meu, eu faço o que eu quiser. E assim, o que foi que aconteceu? O tempo inteiro enquanto eu tava lendo, eu ficava pensando, como é que ele vai conseguir resolver tudo isso no final? Como é que ele vai conseguir resolver essa situação que ele tá levando para um extremo que não tem retorno? Não tem retorno que ele tá fazendo aqui. Como é que ele vai resolver lá na frente? Porque ele tá levando todo esse universo para uma situação tão absurda que não tem como voltar. Não tem como resolver. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai precisar ser muito gênio. E isso é uma coisa que o povo fala muito sobre o Patrick Rothfuss. Eu não li o segundo livro, mas o povo fala que ele criou tanta coisa que ele não vai conseguir resolver em um livro só. E por isso ele não consegue lançar o último livro. Eu não li o segundo ainda, O Temor do Sábio. Eu li só o primeiro. E eu tava com essa sensação enquanto eu lia o Timbre. Enquanto eu ia lendo o Timbre, a sensação vinha de novo. E aí quando chegou no final, eu entendi que ele não conseguiu resolver o problemão que ele chegou lá na frente, empurrando. Então ele foi pra resolução mais fácil, mais apocalíptica, mais
Deus Ex Machina possível. Tudo o que acontece com a Ceifa e tudo o que acontece com a nuvem foi muito Deus Ex Machina. E isso pesou muito. Muito. Na hora que eu terminei, eu assim, é sério? Eu terminei frustrado. Mas toda essa dança dele com os personagens e tudo que foi acontecendo durante o percurso e as descobertas e tarará, foi entretenimento. Eu fiquei preso na história apesar dessas coisas. Então, o final foi amargo, mas o caminho até o final não foi ruim. Foi um caminho legal, foi um caminho gostoso de ir. Eu me senti nostálgico. Eu me senti dentro de um mundo confortável, que eu já conhecia, que eu gostava. Foi bom terminar a série. Eu senti prazer em terminar a série, apesar do final amargo. Eu acabei dando 3 estrelas e meia para o Timbre. Eu não sei se eu acho ele melhor do que a Nuvem, mas definitivamente o Ceifador é níveis e níveis acima. Mas Shanahan, e aí? Leia o Ceifador? Leia. Pode ler. Se você perdeu o hype e não leu o Ceifador até hoje, pode ler. É muito bom. E, como um todo, é uma excelente série. A série como um todo daria 4 estrelas. Que 5 estrelas favoritado primeiro, acho que 3 estrelas o segundo, 3 estrelas e meio o terceiro. Eu daria umas 4 estrelas no geral. E o segundo tem um ponto que me incomoda muito. E que norteia metade do livro, sim, mas tem um ponto que me incomoda muito. Mas o livro como um todo é bom. Só o final do terceiro que realmente... desnecessário. Tá bom? Vou terminar NECA e volto já. É muito curtinho. É bem rápido. Já volto. Pessoal, bom dia. Mais um dia aqui. Mais um livro terminado de ler. Eu li NECA da Mara Moira. Sim, NECA. Exatamente com esse significado. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Eu tinha mostrado antes, mas olha como tá lá fora. Dá uma saidinha aqui pra vocês verem. Eu acho que na primeira parte desse mesmo vídeo eu fiz um trecho onde eu mostro como tava dourado lá fora. Agora já tá quase tudo nu. E tem o que? 2 semanas no máximo. Aqui a coisa é muito rápida. Aquela coisa de... é outono, fica tudo bronze, as folhas caem. É uma coisa assim, ó. Em um mês acaba tudo. Fica tudo bronze. E aí tudo começa a cair. E aí a temperatura despenca. Um mês atrás... tava batendo 26, 28 graus. Hoje a máxima é 10, que é o que tá fazendo agora. Imagina. Mas vamos falar sobre o que importa, que é NECA. Em NECA nós acompanhamos uma travesti contando a história dela para uma outra travesti. E pelo que a gente entende, uma das travestis trabalha com prostituição há muito tempo e a outra tá começando. Então através de pontos altos você acompanha a história de vida dela inteira. Até quando... ela tá naquele momento ali que ela já viveu muita coisa, já viajou, já trabalhou pelo mundo inteiro, já teve cliente físico, já teve cliente fixo, já viveu muita coisa diferente, esquisita, coisas que ela gostou, coisas que ela não gostou, mas sempre com muito senso de humor. E ainda conta com um plot twist. Eu recomendo que vocês não leiam a sinopse, tá bom? Se vocês forem pegar pra ler, não leiam a sinopse. Por quê? Quando você pega a sinopse pra ler, tem um detalhe que é meio que revelado no final do livro. E tá bem na sinopse. Então, eu li o livro esperando isso. E quando aconteceu, eu liguei os pontos. Mas se eu não tivesse lido a sinopse, eu acho que teria sido muito maior na minha cabeça. Então, o primeiro ponto aqui é esse. Por mim, vocês não leriam a sinopse. É a minha dica, é a minha sugestão. Entendam que é sobre isso, uma travesti contando a história dela com vocabulário específico, vocabulário pajubá, vocabulário esse que enriquece o livro grandemente. Tá? Dá um diferencial pro livro absurdo. Você vê que o livro ele já nasce diferente. Ele não foi modificado para ser assim. O livro ele é plantado, ele cresce, ele se desenvolve, você vê os ramos dele indo cada vez mais longe, até a Itália, por exemplo, até a Espanha, mas ele nasce dessa linguagem, ele nasce desse lugar, porque não é bem uma linguagem, é um lugar, digamos assim. Em vários aspectos, em vários momentos, ele me lembrou Johnny, Você Me Amaria Se o Meu Fosse Maior, do Brontë Spurnell.
Não tem nada a ver uma história com a outra, tá? Mas é no jeito como ele é escrito, tá? Naquela coisinha assim, no tom. O tom é muito parecido. E também tem algumas cenas escatológicas que me lembrou automaticamente Johnny. Importante salientar que também ele é obviamente mais 18, porque ela conta coisas absurdas da vida dela e várias dessas coisas absurdas envolvem sexo. E ela não é nem um pouco podada, tá? Ela fala mesmo tudo que tem pra falar, é tudo bem gráfico, é tudo bem descritivo e isso torna o livro ainda mais legal. Inclusive, falando em contar muito bem, fiquem atentos quando vocês forem ler a parte do poema. É muito importante e quando você junta tudo, nossa, você fica assim, claro, faz muito sentido. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, vale muito a pena prestar atenção nesse ponto. Ah, outra coisa, tá? O audiobook é muito, muito, muito bom. Se você quiser só ouvir ele enquanto faz as coisas de casa, enquanto pega um ônibus, super recomendo, vale super a pena. NECA me deixou querendo mais. NECA me deixou querendo mais e eu amei a protagonista e eu amei como ela resolveu contar a vida dela, da forma como ela contou a vida dela. 4 estrelas, eu super, super, super recomendo. Para fechar esse mês, eu peguei A Ascensão do Dragão, do George R.R. Martin. Eu já tô aqui, ó, gente, na metade do livro, tá? Ele tá andando super depressa. Deixa eu mostrar ele logo por dentro, porque ele é lindíssimo, tá vendo? Tem muita, muita arte dentro. Isso aqui é um trabalho muito lindo. As folhas são grossas, o material usado é muito, muito, muito bom. Olha isso. Se você é fã da série ou A Casa do Dragão ou Guerra dos Tronos, eu super recomendo. Porque ele traz a história dos Targaryen em imagens e coisas que a gente não viu na televisão. Desde lá, de antes da conquista, eu acho que esse vai até o último rei Targaryen que teve dragões, tá? Então assim, é uma parte 1, vai ter uma parte 2, cobre bastante da história. Até agora eu recomendo super, tá bom? Vou continuar e já volto. Eu tô aqui fazendo brigadeiro, então eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a Ascensão do Dragão, tá? Se você tá meio perdido, a Ascensão do Dragão é esse aqui, ó. E como eu falei na última parte, ele conta a história dos Targaryen, desde a conquista, desde a época que eles saíram de Valíria, até eles chegarem em Westeros, conquistarem tudo, até o rei que perdeu os dragões, onde os dragões pararam de existir. E pra quem é fã, é espetacular, é uma experiência. É a possibilidade que você tem de conhecer muito mais da história, de uma forma muito mais vívida. Porque, por exemplo, em Fogo e Sangue, você acompanha pelo olhar dos mestres. Aqui não, aqui é como se fosse um livro de história ilustrado, contando sobre a história dos Targaryen e meio que de Westeros também, porque eles estão meio que ligados a partir do momento da conquista. As coisas estão interligadas. Inclusive, lá no iniciozinho, ele até fala um pouco dos Ândalos, por exemplo. Então você tem mais contexto ainda. Tudo isso com as ilustrações que eu mostrei na parte anterior do vlog, quando eu estava falando de NECA. Que eu abri o livro e mostrei as imagens para vocês. Tô fazendo brigadeiro aqui, porque eu meio que virei o doceiro da galera aqui, né? Doce brasileiro, acaba que sou eu que faço. De brigadeira para ver. A bolo. Enfim, quando a gente faz alguma coisa doce brasileira, sou eu que faço. Então, o que mais me chamou a atenção aqui é que é uma experiência. É diferente, sabe? É a chance que você tem de conhecer toda a história Targaryen com imagens. É muito mais imersivo. Por um lado ele é mais imersivo, porque você está vendo as coisas que vão acontecendo, você vê os dragões, você vê os personagens que fizeram bastante sucesso, você vê diferentes cenários. Por esse lado é extremamente imersivo. Por outro lado, não é tanto. Se você é mais para ficção, livros de ficção com narrativa tradicional, talvez não seja para você. A não ser que você seja muito fã da série. Por quê? Porque é um livro de história. É um livro de história, uma história sendo contada com
com narração tipo Discovery Channel, sabe? History Channel, esse tipo de coisa. É fantástico. Globo Repórter. É como se fosse isso. Só que, em vez de vídeo, temos as imagens. E é muito legal para quem gosta do universo que o George R. R. Martin criou. Mas, ao mesmo tempo, para uma pessoa que não é tão fã assim, pode não ser o melhor dos cenários. Porque você fica... Não tem nada que te amarre, que te apaixone, que te prenda, além daquela história que está sendo contada ali. Então você tem que pesar qual lado da balança é melhor para você, qual faz mais sentido para você. Porque ele não é um investimento barato. Ele é um livro que, cara, acho que tá 150, talvez seja loucura de minha cabeça, mas se eu não me engano, ele está 150 reais. Eu não sei se dá pra pegar, João tá lá atrás brincando com o Max, e aí tá fazendo qualquer barulhinho que tá entrando aí. Inclusive, acabei de chegar no tailandês, finalmente a gente achou um tailandês que a gente gostou aqui, no meio do nada, que achei gostoso, então talvez meu dente esteja sujo. Essa é uma possibilidade. E assim, eu sou fã da série, eu li alguns dos livros, não li todos, mas até onde eu sou fã, sabe? Até onde eu gosto. Porque, por exemplo, o último livro publicado das Crônicas de Gelo e Fogo eu não li. Porque eu meio que disse assim, olha, eu não vou ler mais. Enquanto esse velho preguiçoso não postar ótimo, não escrever tudo e publicar tudo, eu não vou. Eu volto lá pro início, leio desde a Guerra dos Tronos, tudo de novo, com paciência, faço até uma série pro canal. Mas o velho precisa escrever, que não sou palhaço, né? Não somos palhaços. Ninguém aqui é trouxa pra ficar esperando ele escrever. Ele escreve um monte de coisa. Vocês perceberam isso? Ele escreve um monte de coisa. Ele só não completa a série. Todo ano sai livro do velho. Mas a série, eu acho que ele se assustou com tudo que aconteceu na série de TV. E ele chegou assim, olha... eu vou mudar esse final, ou não vou publicar o final. Ou, eu gosto muito da teoria de... já que eu fiz a porcaria, eu vou esperar morrer. Colocar ali, deixar tudo pronto. Quando eu morrer, sai tudo aí, porque... pega fogo, e eu não vou estar aqui pra ter que arrumar esse BO. Eu gosto muito dessa teoria, de verdade. Mas, se você é fã, super compre, vale cada centavo. Tá? Cada centavo. Vale assim... cada página é bem feita, é bem pensada, é bem estruturada. Quando ele tá falando, por exemplo, listas de nomes de pessoas que participaram de uma batalha específica, ou de um duelo específico, ele vai lá e ele coloca num papel diferente. Não é um papel. É um layout diferente da página. Como se fosse um papiro. Papiro, porra. Papiro foi foda. Como se fosse um pergaminho. Papiro não, pelo amor de Deus. Mas assim, muito, muito bom. Se você é mais ou menos, pense. Se você é mais ou menos, você gosta muito de um livro ilustrado, você tem uma coleção, super vale a pena. Os desenhos estão incríveis. Agora, se você não é fã, não recomendo. E se você quer começar, também não recomendo, porque você fica meio perdido. Recomendo que comece, de fato, pelas Crônicas de Gelo e Fogo, por a Guerra dos Tronos. Tá? Não comecem por esse. Esse é um extra. É uma bela cereja em cima do bolo, sabe? Uma belíssima cereja em cima do bolo. Mas não é pra começar por ele. De forma alguma. Tá? Eu dei 4 estrelas. Eu dei 4 estrelas justamente por isso que eu acabei de falar. Por quem eu sou, como eu me envolvi com a série. Já fui muito mais fã do que eu sou hoje. Por isso tudo. Eu acabei dando 4 estrelas. O material em si é 10 de 5. 10 estrelas. Porque está... espetacular. Mas esse tipo de narrativa não é pra mim, sabe? Não é o que me prende. Esse me prendeu até o final. Foi até o final. E eu amei a leitura. Mas não é o meu tipo de livro. Sabe? Não é... nunca será a minha escolha. Se tiver 3 livros, 2 livros... só se tiver Adão Silveira do outro lado. Ou... aquele menino que escreveu A Culpa é das Estrelas, John Green. Aí eu obviamente vou pra ele. Mas assim, não é o tipo de livro que eu escolho. Ainda assim, 4 estrelas. Vale muito a pena. Super, super vale a pena. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. Neste momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente estou comendo um dos brigadeiros que vai ficar pronto. Porque João vai enrolar. Porque eu faço. Mas eu odeio arrumar as coisas. Eu não gosto de enrolar brigadeiro. Eu não gosto de confeitar bolo. Eu faço tudo. Mas João, que está ali sentado, ele termina. Sabe? É isso.
Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Confie no processo, tá? Confie no processo que isso é assim. É isso, pessoal. Tchau.